Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a 31ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Convocado o auditor Cláudio Canha, submeto a ata 30 de 19 de agosto para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para comunicar sobre o estamento junto à diretoria de controle de ato pessoal dos protocolos 162.699, 184.722, 972.225, 888.77 de 2015, todos, 108.495.2 de 2014, 409.880 de 2015, 856.200 de 2013, 302.792 de 2015, 529.594 de 2011, 368.580 de 2015, 978.210 de 2014, 939.240 de 2014, 821.257 de 2014, 418.872 2015, 444.844 2014, 162.133 2015, 113.447.0 2014, 446.816.15, 450.038 2014, 185.679 2014, 590.704 2015, 462.366 e 405.400, esses últimos de 2015, todos junto à DICAP, por se tratar de admissões complementares que ainda não foram analisados o processo principal. Está anotado. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu sobre o estamento de prestação de contas de prefeito municipal 175.971.13, haja visto o relatório de auditoria 191.209.14, que se encontra pendente de decisão. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos na diretoria de controle de atos de pessoal dos processos 70601614, 572000412, 5759332, 5050591, 4403421, 643262212, 302687115, 785.474.12, 653.497.12 e 240.037.15, todos aguardando decisão sobre as admissões precedentes. Está anotado. Também comunico inclusão na pauta, certidão liberatória 475.00015, município de Tunas do Paraná. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor senhor presidente e demais integrantes desta 2ª Câmara, tenho na pauta a prestação de contas municipal da Empresa de Desenvolvimento das Praias de Paranaguá, protocolo 206.503/2009, exercício de 2008. Esse processo já foi julgado, teve o reconhecimento de uma nulidade processual, foi reincluído em pauta, tivemos novo contraditório, e desde 2009, com os contraditórios, manifestações de diretoria de contas municipais e Ministério Público, que afastaram, regularizaram algumas anomalias, restaram pendentes ainda, basicamente, a ausência de comprovação dos procedimentos de licitação. Os que foram anexados ao processo referem-se apenas ao transporte escolar, mas tem uma relação de mais 5 contratações que não foram juntadas os procedimentos de contratação via licitação. Também despesas com juros e multas no valor de R$ 47.679,07. Por isso que a diretoria de contas municipais e Ministério Público manifestaram-se pela irregularidade das contas. Esta também é a proposta de vossa, senhor presidente, pela irregularidade das contas da senhora Cíntia Mara Lopes dos Santos, existe de 2008,
em função da ausência de licitações e realização justificada de despesas com juros e multas. Determinar o recolhimento de 47.679, devidamente atualizado pela responsável, senhora Cíntia Maria Lopes dos Santos, e aplicando-se multa à senhora Cíntia Maria Lopes dos Santos, com base no artigo 87, 4D, em razão da contratação e da aquisição de bens e serviços sem processo licitatório. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. 4D. É a infusão da habilitação. Eu não pus uma, mas eu posso mais por 4 vezes, senhor presidente. Então está aprovado. Tenho processos de alerta, senhor presidente, 612.754/2012, município de Santa Cruz de Monte Castelo, 328.758/2013, município de Lidianópolis, 328.804/2013, também Lidianópolis, 387.240/2013, São Jerônimo da Serra, 482.463/2013, município de Guaraqueçaba. Todos esses processos de alerta, diretoria de contas municipais e Ministério Público manifestam pelo encerramento, em função de já ter sido julgadas as contas, com os respectivos pareceres prévios. Essa é a proposta de voto em todos pelo encerramento. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 610.460/2010, eu solicito que permaneça adiado. Continua. Tem o processo do Lote City 157.657/2013, município de União da Vitória, 609.084/2013, município de Ponta Grossa. Em todos, regularidade com recomendação, senhor presidente. Regularidade. Tem o município de Pato Branco, 843.202/2012. Esse processo, se não me falha a memória, eu já relatei, mas é basicamente, senhor presidente, é um repasse onde foram realizados despesas com serviços contábeis do valor de R$ 1.800. Já tem uma posição já afirmada que, previsto no plano de aplicação, é possível a sua inclusão. Neste caso específico, não existe a previsão, realmente, apesar do termo de cumprimento de objetivos, mostra-se inadequado esse gasto pelo Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco. Por isso que entendo, tal qual a diretoria de transferência do Ministério Público, pela irregularidade das contas, com o recolhimento do valor de R$ 1.800, solidariamente pelo senhor Neri Gonçalves Farias e pelo Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas anual 280.456/2011, Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e região, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Ernesto Lehmann. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela regularidade das contas, mas com aplicação de multa por 2 vezes, previsto 87.3A e 87.3B, pelo atraso nos documentos que compõem a prestação de contas e a prestação do eletrônica e os sim atos de pessoal. Então, por 2 vezes, não impediu a análise da prestação de contas, mas mostra-se intempestiva a alimentação. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovada. 253/2011, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas, exercício de 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva das contas. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, em função da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, 2,01%, e falta de publicação do balanço, não a falta do balanço, com a aplicação de multa no artigo 87.1b da Lei Complementar 113, pelo não encaminhamento no prazo fixado de documentos e informações solicitadas pelas unidades técnicas e pelas unidades. Vocês apresentaram ou não apresentaram a publicação, ou fora do prazo, por isso que entendo a aplicação da multa. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Senhor presidente, protocolo 217.686/2014, é uma prestação de contas do Poder Executivo Municipal no município de Sulina, de responsabilidade do senhor Almir Maciel Costa. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade com aplicação de multa, senhor presidente. Tivemos vários apontamentos iniciais, ou contraditório. Diretoria de Contas Municipais entendeu regularizado e converte em ressalva a divergência de saldos, mas mantém o déficit de fontes financeiras não vinculadas no valor, um percentual de 5,53%, o qual concorda esse relator, senhor presidente, em função tanto do limite objetivo, mas tendo em vista era superavitário o município em 2012, em janeiro, e houve o déficit apontado em 2013. E também mantenho, tal qual os pareceres, a utilização de fontes de recursos com saldos a descoberto. O município alegou que houve a transferência do saldo livre para conta vinculada, mas não demonstra essa transferência. Então, mantenho a regularidade das contas, senhor presidente. Por esse motivo também. Está em discussão. Senhor presidente, Auditor Cláudio Canha. apenas para registrar quanto ao déficit financeiro pela regularidade, não como ressalva, acompanhando pela irregularidade das contas em função do... Eu só não relatei, senhor presidente, na parte expositiva. Aqui eu estou aplicando só a 87, parágrafo 4º, pela irregularidade. Entendo que as falhas não são tão de grande multa, que também justifica a outra aplicação da outra multa do 84 do G. Aprovado o voto do relator. Senhor presidente, era que tinha gostado da minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelos atos de inativação, pelo registro 31045910, Maria Aparecida dos Santos, 299.750.11, Manuel Araújo Júnior, 168.5012, Linda Mir Walter, 653.68312, Noeli Souza de Oliveira, 714.6512, Maria José Fabre, 80.210712, Sueli de Almeida Guimarães, 83554412, Ana Maria Lúcia dos Anjos, 9102013, Maria Luísa Batista, 9461413, Solange Inês Soutis Breno, 11840413, Luiz Fernando Farias, 39190913, Eugênio Abrão de Abreu, 46207513, Célio José da Silva, 46244013, Isaco Yamashita Leal, 46269513, Vilmar Alexandre, 47251613, Cristina Martins de Souza, 4776413, Washington Honório, 530513, Ernesto Brisquigliari, 56582613, Paulo Teixeira dos Santos, 59185113, Ana Luísa Francisco, 71616613, Irineu Schlata, 74218313, Generino Silva, 837466013, Maria Rita Marcos, 5061514, Margarete Valente, 977141114, Abel Caetano, todos pelo registro. Pelo registro. Pelo registro da pensão 404711210 de Ivani Salata Nadal e da pensão 4573310 concedida a José Alves de Gouveia Júnior. Registro. Protocolo 55716010, trata-se de pensão, entre aspas, em função do mal de Hansen, seguindo decisão dessa Corte, pelo arquivamento sem análise da legalidade. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 4897813, Roger Lubacheski Almeida, 64393213, Benedita de Oliveiras, 65691013, Ana Cláudia de Almeida e Gabriele de Almeida Vieira, 68183413, Aparecida de Fátima Silva e 942111914, Neuza Colasso, todos pelo registro. Pelo registro. Pelo registro, revisão de proventos 30729013, Antônio Manuel Veiga, 51275713, Dorival de Almeida, 52058013, Nelson Nascimento,
53883713, Irineu Pedro Herkert. 550-94213, Daci Ramos Lopes. 555-13813, Renata dos Santos Oliveira. 555-27813, Joaquim Luiz. 563-58013, Davi Antônio Suplicy Widmer. 5395013, José Braga. 5961413, Rosimeire Bassan. 796711213, Andressa Kogitsky. Todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. A minha pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores membros que participam dessa sessão. Tenho inicialmente em pauta uma prestação de contas municipal, processo 171.521 de 2010, contas do prefeito do município de Marilena. Senhor presidente, solicito adiamento desse processo. Adiado. Prosseguindo, tenho ato de inativação 547.00/2012. Esse processo trata de apreciação da legalidade de aposentadoria concedida a Solange de Fátima Figueroa de Castro no cargo de escrivão de polícia. A discussão que foi objeto desse processo, a discussão principal que ficou foi quanto à incorporação integral da verba TID, tempo integral e dedicação exclusiva aos proventos. Foram feitas diligências. A Paraná Previdência esclareceu que a gratificação TID agregou o cálculo dos proventos de inatividade da servidora em virtude da previsão do artigo 1º da Lei 12.234 de 98, combinado com o artigo 2º da Lei Complementar 96 de 2002, dispositivos legais específicos da carreira dos policiais civis do Estado do Paraná. Acrescentou que a referida vantagem não conflita com o disposto no Decreto Estadual 7.154 de 2008, já que a gratificação não é considerada transitória ou eventual, devendo, portanto, ser incorporada aos proventos em seu valor integral. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, entendendo esclarecida essa questão a respeito desta verba. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação quanto à legalidade de registro, sugere a imputação de multa administrativa do artigo 87.2, a linha A da Lei Complementar, em razão de atraso no encaminhamento do processo. O voto, senhores julgadores, ele indica a legislação que foi fundamento das justificativas apresentadas pela Paraná Previdência. O artigo 1º da Lei Estadual 12.234 de 98 dispõe que o servidor policial civil, que quando de sua aposentadoria estiver percebendo gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, terá este benefício incorporado aos proventos de inatividade. O artigo 2º da Lei Complementar 96 de 2002 prevê que fica atribuída aos servidores policiais civis referidos no artigo anterior e que se encontrem no efetivo exercício das suas funções a gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, conforme valores constantes do anexo da lei, correspondente a 120%, e assim prossegue. Senhor presidente, eu estou verificando aqui uma dúvida. Eu vou solicitar o adiamento desse processo, sendo possível. Apoiado. Obrigado. Tenho um processo de revisão de proventos, 610.350/2013. Na verdade, esse processo assim foi autuado, mas ele se refere a uma comunicação que foi feita a essa corte pela Polícia Militar do Estado do Paraná da exclusão do quadro de inativos do senhor Marcos Antônio Vicente,
que havia sido transferido para a reserva remunerada no posto de soldado e conforme registro determinado por decisão definitiva monocrática 817 de 2009, justamente do conselheiro Nestor Batista. A informação que consta do processo é que o beneficiário, a bem da disciplina e como consequência de processo administrativo, foi excluído do quadro de inativos da corporação, segundo publicação ocorrida em 3 de abril de 2012. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pelo registro da Resolução 8.493, que foi publicada, então, em 2012, que cancelou a transferência do servidor para a reserva remunerada em virtude de sua exclusão do quadro de inativos da Polícia. O Ministério Público de Contas não se opõe a que sejam procedidas as devidas anotações junto ao registro decorrente da decisão definitiva monocrática, de sorte a restar consignado que o benefício objeto da resolução foi devidamente cancelado nos termos da resolução citada da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, excluindo o interessado dos quadros da reserva. Então, considerando essas manifestações, a proposta que faço é para que sejam procedidas as devidas anotações junto ao registro decorrente da decisão monocrática, tendo em vista a exclusão do benefício do senhor Marcos Antônio Vicente. Aprovado. Tenho processo de admissão de pessoal 137238 de 2011. É um processo de admissão de pessoal realizado pelo município de Prudentópolis, mediante processo seletivo simplificado, o edital 3 de 2010, para provimento de cargos de gari masculino, gari feminino, servente masculino, grupo 2, servente masculino, grupo 3, pedreiro, pintor, eletricista, auxiliar de operação, mecânico, auxiliar de mecânico de molas, auxiliar de borracharia e vigilante. Foi realizada diligência para esclarecimentos e complementação da instrução. O município se manifestou. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, em sua derradeira manifestação, manifesta-se pelo registro dos atos de admissão, uma vez que restou comprovada a urgente necessidade de contratação feita pelo município diante dos desastres naturais ocorridos e o repasse de verbas federais para a recuperação. Opina por recomendação ao município para que, em outras oportunidades, observe com mais rigor os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade, possibilitando prazo maior para as inscrições e aplicando provas em seus testes seletivos. O Ministério Público de Contas opina também pela legalidade de registro, com recomendação e concessão de prazo para alteração da lei municipal, que trata de admissões temporárias. Manifesta-se quanto ao contexto em que se deram as admissões, as contratações, situação de emergência, nos seguintes termos. Da documentação apresentada, verifica-se se apresenta situação de emergência que justificou as admissões ora analisadas, que tiveram por objetivo a promoção de reparos em estradas, bueiros e pontes, bem como a limpeza de vias em decorrência da grande incidência de chuvas, que determinou inclusive a decretação de estado de emergência no município, em que pese a entidade não ter encaminhado o decreto municipal, homologado pelo decreto estadual, aqui com a numeração, declarando a situação de emergência, o termo de compromisso firmado com a Defesa Civil demonstra as ações a serem executadas com recursos que foram repassados no valor de R$ 524.200. O voto segue no mérito as manifestações pela legalidade de registro dessas contratações temporárias. Quanto à fixação de prazo exíguo para inscrição, e também o edital previu pontuação diferenciada pelo exercício da função pretendida junto aos órgãos públicos, e também no período da contratação, aqui faço uma alusão
a análise do parecer ministerial em relação a esse tópico. Quanto à forma de seleção dos candidatos, nota-se que a lei local 8.745 de 93, seu artigo 3º, dispõe que deverá ser realizado processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, não fazendo menção quanto ao prazo a ser concedido para a realização das inscrições. Inegável que o prazo de 3 dias concedidos pela municipalidade não se mostra razoável, sendo demasiadamente exíguo para que os interessados pudessem se manifestar. Todavia, diante da situação de emergência comprovada e da divulgação do resultado parcial, é possível notar que o pouco tempo concedido para a realização das inscrições não afetou a procura pelos candidatos, ante o razoável número de inscritos. Importante consignar, todavia, que o município deverá adotar em procedimentos futuros a concessão de prazo suficiente a fim de que um maior número de pessoas possa ter conhecimento da seleção a ser realizada. No que se refere à pontuação diferenciada pelo exercício na função pretendida em órgãos públicos, não restam dúvidas de que se trata de ofensa ao princípio da igualdade para com os candidatos. Privilegiar quem já prestou serviço no setor público, conferindo a ele pontuação maior do que aos que só prestaram serviço na seara privada, revela contrariedade ao referido princípio constitucional, que deve ser repudiado pela administração pública. Compete a esse tribunal registrar que o mencionado critério de avaliação não deverá ser observado nos próximos certames a serem realizados pelo município de Prudentópolis. No que tange ao período de contratação, este constou em edital como de 24 meses, prorrogável uma vez, contrariando a Constituição Estadual, que estabelece em seu artigo 27, inciso 9, a linha B, o prazo máximo de contratação como de 2 anos. Em resposta apresentada, a municipalidade informa que seguiu o disposto na Lei Municipal 1813 de 2010, porém que adotou as providências necessárias para que nenhum contratado exceda o prazo previsto na legislação estadual. Desta feita, importante a fixação de prazo para que o ente proceda à modificação da referida lei municipal de forma a adequá-la à Constituição do Estado do Paraná, devendo comprovar tal alteração a esta Corte. Por fim, quanto às irregularidades presentes no SIM-AP, a douta de CAP atestou, aqui eu prossigo com o parecer ministerial, atestou a correção dos dados informados. Numa análise por amostragem, verifica-se que os contratos de fato não excederam o prazo de 2 anos, confirmando a informação prestada pelo município. Aqui, senhores, eu entendo que deva ser emitida a recomendação no que concerne a que em certames futuros o município de Prudentópolis proporcione um prazo maior para inscrições e da mesma forma que também não faça constar esse critério de contagem diferenciada de tempo prestado a entidades públicas. Em relação a essa proposta do Ministério Público de que seja fixado prazo para que a lei municipal seja alterada de modo a se adequar ao que prevê o dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, em relação ao prazo para essas contratações temporárias, eu, sinceramente, tenho dúvidas quanto à necessidade de que isso seja efetuado, de forma que eu deixo de acatar essa proposição, embora apenas porque não tive condições de estudar essa matéria e me certificar de que haveria a obrigação, sim, da modificação dessa lei municipal para que atenda ao que dispõe a Constituição Estadual. Então, a proposta que trago é no sentido da legalidade de registro com as recomendações relativas ao prazo para inscrições e também critério em relação à contagem de tempo de serviço em entidades públicas. Está em discussão? Aprovado. Prosseguindo, tenho também a admissão de pessoal, o processo 509-256 de 2012, nesse caso também uma contratação por tempo determinado, aqui realizada pelo município de Maria Helena, para a contratação de um motorista. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade de registro, anotando a regularidade formal do processo,
anotando que o edital de abertura do certame, que foi realizado em 2012, consigna os empregos e vagas ofertados, a remuneração correlata, o conteúdo programático das provas e o prazo de validade do certame. Até essa não ter sido realizada, não ter havido solicitações indevidas no ato de inscrição, que do edital constou previsão de critérios objetivos de avaliação das provas e que o sim foi corretamente preenchido. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação pela legalidade e registro da admissão. Aqui, embora não tenha sido indicado pela instrução, eu verifico que também ocorreu, assim, a exemplo do processo que relatei anteriormente, ocorreu uma fixação de prazo muito exíguo para a divulgação desse certame. O município de Maria Helena justificou a contratação pela necessidade temporária de excepcional interesse público em razão da insuficiente disponibilidade de motoristas para atendimento de suas atividades, bem como da impossibilidade de realização de concursos sem violação às normas as normas estabelecidas pela Lei Eleitoral, Lei 9.504 de 1997. Eu verifico que o edital de abertura do certame foi publicado em 24 de abril de 2012, o edital de homologação em 3/5 de 2012, ou seja, antes do período vedado pelo artigo 73 da Lei Eleitoral. Faço aqui mais algum comentário sobre a justificativa para a contratação temporária. E, ao final, acompanha as manifestações pela legalidade de registro dessa contratação, com emissão de recomendação, da mesma forma que no processo anterior, para que seja ofertado prazo razoável para a realização de inscrições em futuros certames, também a divulgação de uma forma mais bem conduzida, e seria só isso, senhor presidente. Seriam essas as recomendações aqui, só uma determinação complementar, mas que é procedimental. Está então, aprovado. legalidade de registro com recomendação. Tem o embargo de declaração, processo 535.711 de 2015, embargos opostos pelo senhor Paulo Roberto Slud Brofman, presidente da Fundação Araucária, em face do Acordo 1670 de 2015 dessa Câmara, cuja decisão foi no sentido de negar registro à contratação do senhor Guilherme Pelanda Onofre, e também a aplicação, foi pela aplicação de multa ao embargante, o senhor Paulo Roberto Slud Brofman, uma multa do artigo 87, inciso 4, a linha B, face à realização de admissão de pessoal com inobservância das normas legais aplicáveis, e a outra do artigo 87, inciso 2, a linha A da lei complementar, em fase de atraso na apresentação do processo de admissão de pessoal. O embargante requer o recebimento dos embargos, seu processamento, acolhimento dos mesmos, com excepcionais efeitos infringentes, para que seja desconsiderada a aplicação da sanção prevista no artigo 87, 4b da lei complementar, e também para que seja registrada a admissão. O fundamento que apresenta é que o acórdão foi omisso no que respeita à necessidade de apontar qual a formalidade legal que deixou de ser observada pela entidade na contratação temporária do empregado. Basicamente, é isso que alega o embargante. Aqui, o voto ressalta que a admissão de pessoal por parte da Fundação Araucária, quer dizer, a apreciação ou não já foi objeto de processo anterior,
aponto que o embargante está sujeito como presidente da Fundação Araucária à instrução normativa, ou estava à época, a instrução normativa 8 de 2006, cujo artigo 1º determina que as normas aplicam-se aos dirigentes, e aqui então o voto fundamenta desde o início a competência do tribunal para apreciação dessas admissões por parte da Fundação Araucária, e também indica alguns documentos que deveriam ser apresentados pelo embargante quando da admissão e que não foram. Especificamente o edital de homologação das inscrições, de convocação dos candidatos, com a publicação, termo contratual com a publicação. Também indica alguns outros documentos que faltaram na apresentação. Faço referência ao inciso 9 do artigo 27 da Constituição Estadual, que determina, que prevê a lei complementar para estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E o que ocorreu efetivamente nesse caso, deixando um pouco de lado essa normatização, é que o embargante havia justificado a contratação pela necessidade de alimentação dos dados do CIT. Então, como a Fundação Araucária formaliza diversas transferências voluntárias, com a edição do CIT, haveria a necessidade da contratação temporária, tendo em vista o enorme volume de processos que deveriam ter sido, sobre os quais seria necessário o lançamento dos dados no sistema. E aí o que houve foi que, o raciocínio que traço aqui é que a instrução normativa que estabeleceu as obrigações, indicou que a partir de 31 de março de 2012, as entidades obrigadas à utilização do CIT que deveriam estar aptas a essa alimentação, sob pena de impedimento de certidão liberatória. Essa instrução foi publicada em 14 de 10 de 2011, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012. E essa contratação foi iniciada em 15 de fevereiro de 2012, quando, a partir de 31 de março, deveria já ter sido, já deveria a instituição estar em condições de alimentar o sistema. E por conta disso, é que se considerou que essa contratação temporária não teria satisfeito o critério de situação emergencial, até porque é uma função, uma atividade que a Fundação Araucária tem que exercer continuamente. A partir daquele momento, deveria ter o gestor tomado as providências necessárias para essa satisfação antes do término desse prazo. Então, em face disso, se considera que houve, sim, a infração ao princípio da publicidade, do acesso ao cargo. O edital foi publicado no site da Fundação Araucária por 3 dias, de modo que eu entendo que tanto a negativa de registro quanto a aplicação da multa em face da realização da contratação com inobservância das normas legais aplicáveis, ela é cabível. Nesses termos, o voto que apresento é no sentido do conhecimento dos embargos e seu desprovimento, mantendo-se tanto a negativa quanto a aplicação da multa contra a qual se insurgiu o embargante. Está em discussão. Aprovado. Tenho também mais um embargos dessa feita, embargos
interpostos pelo senhor Domingos Adir Palu, que foi prefeito do município de Mandirituba, contra o acórdão 433 de 2015 da segunda Câmara, que negou registro à admissão da senhora Raquel Andrelli de Oliveira Panuzzi Lamônica, também uma admissão temporária, aplicou ao senhor Domingos Adir Palu 3 multas. Uma multa do artigo 87.1b da Lei Complementar, pelo não envio da documentação determinada, uma multa do artigo 87.2a da Lei Complementar, pelo atraso no envio da documentação objeto processado, e também uma multa do artigo 87.3b, pelo descumprimento de diligência concernente à alimentação do SIM-AP com os dados da candidata contratada. O acordo determinou ainda que o município prestasse alguns esclarecimentos quanto à permanência ou não dessa pessoa contratada no quadro de colaboradores da administração municipal. O embargante alega que não há, sob nossa ótica, que se falar em aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 1, a linha B da Lei Orgânica dessa Corte, pelo não envio da documentação determinada pelo relator, tendo em vista não ter sido o órgão embargante intimado para apresentar a referida documentação, bem como pelo fato de que, embora tivesse sido citado, não sendo mais gestor municipal na época, não reunia condições de amealhar e apresentar a referida documentação. Aduz que a documentação não encaminhada teria sido solicitada ao município de Mandirituba e, consequentemente, ao prefeito da época, o senhor Antônio Maciel Machado, a partir do que afirma terem sido esses se mantidos silentes e não o próprio embargante, o senhor Domingos Adir Palu. Então, já não mais à frente do Executivo Municipal. Aqui a matéria é bastante simples. O que verifico é que, de fato, houve um equívoco na imputação da multa ao senhor Domingos Adir Palu, porque a diligência que não foi atendida se referia justamente à alimentação do sistema SIM, e o senhor Domingos Adir Palu não mais poderia ser responsabilizado por essa tarefa, uma vez que já não era mais o prefeito do município de Mandirituba. No entanto, divirjo da hipótese de que isso seja uma contradição da decisão. Eu entendo que não há contradição, mas sim um erro, sim. De forma que a proposta que apresento é pelo conhecimento do presente recurso, desprovimento de ofício pelo afastamento dessa multa pelo equívoco que relatei. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho, por último, na pauta, um recurso de agravo que foi incluído erroneamente na pauta da Câmara. Esse recurso é um recurso que tem que ser analisado pelo Tribunal Pleno, de forma que eu solicito a sua retirada da pauta. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Protocolo 475.00015, município de Tunas do Paraná. DCM pelo deferimento, DAT pelo deferimento, execuções também pelo deferimento. Ministério Público constata a pendência junto ao CIT e a proposta do relator com recomendações é pelo deferimento. Está em discussão, está aprovada. Alerta 233.480.13 Ibiporã, 396.516.13 Bela Vista da Caroba. Acompanho manifestações em ambos pelo encerramento. Está aprovado. O protocolo 389.552.13 Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, 2012, DCM pela irregularidade das contas, tendo em vista documentos juntados ao presente, não atende instrução normativa do Tribunal, tratando-se, segundo a diretoria,
de justificativas para atraso na prestação de contas. Ministério Público de Contas acompanha a DCM pela procedência da tomada de contas com julgamento pela irregularidade. Faço algumas observações para fundamentar o voto, acompanhando as manifestações pela irregularidade, determinando a aplicação de multa do 87.3, a linha A e parágrafo 4º da Lei 113/2005, ao senhor Paulo McDonald Guise, prefeito municipal de Foz do Iguaçu e representante legal da Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, tendo em vista não encaminhamento da prestação de contas anual em desatenção à instrução normativa 54/2011 deste Tribunal. Está em discussão, está aprovado. Prestação de contas de transferência, sistema CIT, todos pela regularidade com recomendações. 122.045.13, município de Cornélio Procópio. 122.649.13, também é de Cornélio Procópio. 172.492.13, município de Cascavel. 278.93.2/13, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, também da mesma Secretaria, 286.668.13, 340.107.13, município de Paranavaí, também de Paranavaí, 340.620.13, e 444.646.13, também de Paranavaí. Todos eles, reitero, regularidade com recomendações pela aprovação. O protocolo 545.091.15, requerimento formulado pela servidora Vera Lúcia Lunardelli Pimentel, solicitando a verbação do tempo de serviço, cargo comissionado, entre 27/10/83 a 22/11/1983. A Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pela averbação de 27 dias prestados à presidência deste tribunal. Ministério Público também é pelo deferimento e esta é a proposta do relator, que está aprovada. Prestação de contas anual 214.623.11, Associação Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, e 227.750.13, Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental 2012, o anterior é 2010. Ambos têm manifestações da DCM e Ministério Público pela regularidade e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 274.710.14, Fundação de Esportes de Cornélio Procópio 2013, DCM e Ministério Público apontam regularidade e esta é a proposta do relator. O 197.428.13, município de Iporã, eu verifico despesas não empenhadas em 2012 com a Copel, Sanepar, WI, provedor de telecomunicações, e também algumas multas de trânsito. A minha tendência era regularidade com ressalva, mas vou solicitar permissão aos pares para adiar até a próxima sessão. Está adiado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 2 de setembro, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.